O Triunfo do Mestre. Obra psicografada por Norberto Peixoto. Espírito Ramatiz. Preâmbulo de Ramatiz. Cumprindo nossos compromissos com os maiorais da espiritualidade que nos autorizam os labores neste orbe, entregamo-vos mais esta singela obra, visando auxiliar os cidadãos simpáticos aos nossos escritos a se libertarem de velhos hábitos que os mantêm ligados ao magnetismo animalizado, que fatalmente os impulsionará ao reencarne compulsório em mundos inferiores à Terra. Como o Velho Testamento tem servido de base para que muitos sacerdotes de hoje justifiquem a crueldade cometida com os animais através do corte sacrificial, recomendamos a sua releitura à luz do Evangelho, bem como dos exemplos deixados por Jesus quando esteve entre vós, pois ele curava sem, no entanto, nunca ter recomendado o rito de purificação que sacrifica os nossos irmãos menores. Assim sendo, a liturgia externa das leis mosaicas, que sustentava um sistema de troca com Deus simbolizado pelo sacrifício do Cordeiro, era totalmente inadequada à interiorização da mensagem de Jesus, pois além de as oferendas sangrentas não extinguirem os deslizes dos pecadores, nem promoverem a reforma íntima, a casta sacerdotal ainda exigia que fossem renovadas continuamente com a substituição por outros animais, igualmente sacrificados, como pombos e bodes. Desse modo, acabou-se por estabelecer um sistema de escambo, baseado na mortandade desses inocentes, de tal magnitude que o próprio destino religioso da humanidade ficou comprometido. Esse estado de inconsciência coletiva não provinha somente do judaísmo antigo. Contudo, no contexto da época de Jesus, era o que mais se sobressaía. A sacralização com mortandade de animais estava tão enraizada, que até mesmo Moisés procedeu a um rito de purificação do altar, espargindo-lhe sangue antes de colocar sobre ele a pedra dos 10 mandamentos, para a primeira leitura com os hebreus. Somente um Messias Salvador poderia estabelecer uma lógica irrefutável àquelas mentes ignorantes e primárias, hipnotizadas no corte ritualístico, ao colocar-se como Cordeiro vivo de Deus. E assim, diante dos ensinamentos libertadores do Cristo, se trocaria as imolações animais externas por preceitos evangélicos. Apesar dos protestos daqueles que não conhecem a importância vital da manutenção do éter físico, plena ou vitalidade, do duplo etérico e dos chakras planetários, a verdade é que a irresponsabilidade espiritual pelo derramamento de sangue animal, seja pelos sacerdotes, ou mesmo nos matadouros, frigoríficos e charqueadas, estagna a evolução coletiva, tanto faz se se trata de troca salvacionista com além, ou da destruição da natureza para expansão da pecuária intensiva que sustenta indústrias motivadas por lucros. Ambas geram um destrutivo karma humano e planetário, tornando-se os grandes roteiristas do teatro dantesco que é a infelicidade das nações, pois enquanto o sangue de nossos irmãos menores se espalhar, os espíritos desencarnados continuarão se alimentando de tônus vital distorcido, promovendo a prática das vampirizações coletivas. O Pai, ao criar o universo e as criaturas para preencherem a imensidão cósmica, estabeleceu, com seu infinito amor, que a ninguém privilegiaria, deixando as escolhas para cada filho. Por sua imanência e impessoalidade, não diferencia ou indica eleitos, pois ama a todos igualmente, bons e maus, justos e injustos, santos e criminosos, ateus e crentes, independentemente de crenças ou descrenças personalísticas, tão comuns aos habitantes dos planos densos da existência. Dá ao Criador a liberdade absoluta, pela concessão do livre-arbítrio, e deixa cada um escolher o caminho a seguir, obviamente arcando com as consequências, já que a semeadura é livre e a colheita obrigatória para a concessão do passaporte de entrada nos planos superiores da vida. Ocorre que, de tempos em tempos, finda-se um ciclo e outro se inicia. Neste momento planetário, é chegada a hora da colheita dos resultados de vossas ações,
Termina o prazo de existência física para certos espíritos recalcitrantes e inicia-se outro em orbes mais atrasados, enquanto espíritos mais esclarecidos nas leis do Cristo chegam à vossa psicosfera, contribuindo decisivamente para a consolidação da fraternidade. Fim do dia final do karma. Esgota-se o direito de estada neste atual endereço para muitos espíritos. As ondas do mar vão e vêm, vêm e vão. Assim, espíritos calcetas vão e vêm, vêm e vão, degradados de um orbe a outro, até a implantação definitiva do estado de consciência crística na Terra. Entre um movimento de fluxo e refluxo transmigratório, o planeta está sendo construído em sua cultura, psicologia, espiritualidade e geografia, tanto mais quanto mais se internalizam as verdades do Cristo. A transição planetária se dará com o triunfo do Mestre, como chama ardente consolidando a vitória final do Cristo interno em cada discípulo na Terra. Meus amados, uni-vos em nome do Cristo. É o apelo do amigo de sempre. Jesus vos abençoe. Ramatiz. Porto Alegre, 27 de abril de 2011. 1. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, para libertar a humanidade da matança animal. Ele entrou de uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, depois de conseguir para nós uma libertação definitiva. Muito mais o sangue de Cristo, que, com o Espírito Eterno, se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. Ele purificará das obras da morte, dos animais, a nossa consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. Epístola aos Hebreus 9:11-14. No entanto, a cruz no centro estava vazia, porque já se havia cumprido o sacrifício do Salvador. Daquele momento em diante, ela deixava de ser instrumento de castigo infamante do homem, para tornar-se o caminho abençoado da libertação espiritual da humanidade. Jesus, o Messias, havia triunfado sobre as trevas, nutrindo a luz do mundo através do combustível sacrificial do seu próprio sangue. Ramatiz, o sublime peregrino. Pergunta: alguns simpatizantes de vossos ensinamentos estão contrariados. Eles ignoram os recentes livros, afirmando que estáis misturando alhos com bugalhos, ao associardes os ensinamentos dos orixás com os de Jesus. Outros espiritualistas que antagonizam a Umbanda julgam que isso é influência do médium, notadamente umbandista. Uns tantos consideram seus escritos perigosos aos iniciantes e o classificam de polemista ad olem. O que tendes a dizer? Ramatiz: não temos o objetivo de agradar a todos. Nenhum religioso ou crente espiritualista deve nos classificar nesta ou naquela seara, pois somos livres em espírito, assim como o vento é. Conforme diz a máxima de Jesus, não julgueis para não serdes julgados. Seguimos resolutamente nossos compromissos à luz dos ensinamentos universais do Cristo, sem nos preocupar com as opiniões doutrinárias estandardizadas dos homens, porque sabemos que os julgamentos são temporários e mudarão com as sucessivas reencarnações. Ao sol do meio-dia, vossos olhos não percebem a meia-noite, do outro lado do orbe, ainda que o movimento de rotação do planeta o indique, pois vossa percepção chumbada à crosta é limitada e ilusória. Assim, a expansão da consciência e o alargamento do sentimento fraterno requer a liberdade espiritual, que somente o tempo dará aos retidos no ciclo carnal. Quanto ao fato de meu atual sensitivo ser notadamente umbandista, temos a dizer que é da índole humana a vivência particularizada em um rito, culto, credo ou doutrina. Aquele que destaca no outro a opção religiosa demonstra contrariedade com o seu modo de pensar diferente. Fala-se muito em universalismo. Na aparência, os universalistas se dizem contrários aos postulados sectaristas e defendem a fraternidade, mas veladamente muitos não abrem mão de seus estandartes. Sou espírita, fulano é católico, Beltrano é umbandista, Cicrano é teosofista. Enquanto os homens integrarem grupos distintos,
separados por sistemas de crenças, ritos, liturgias e dogmas, e levantarem bandeiras particularizadas, estarão distantes de uma vivência plena e fraterna, como preconizada por Jesus no código de conduta crística de seu sublime evangelho. Aos nossos simpatizantes e antagonistas, temos a dizer que, assim como o caldo de cana pode se transformar em açúcar, que adoça, que não se desmancha no café, os melhores amigos de ontem podem ser os piores inimigos de hoje, ou, conforme o revezamento das personagens no teatro das existências humanas, se tornarão os confrades de amanhã. Exemplo disso são as polonesas judias, que foram as mais ferrenhas e cruéis torturadoras entre as prisioneiras dos campos de concentração nazistas, e retornaram em nova vida abandonadas em orfanatos alemães, à espera de adoção, e os africanos alforriados, feitos capatazes nas feitorias dos canaviais, que perseguiam obstinadamente os negros fujões e acabaram nascendo com paralisia infantil em núcleos de minoria étnica perseguida. Em ambos os casos, aprenderam o valor do amor e da tolerância incondicionais. Por isso, deveis libertar vosso psiquismo diante das aceitações ou rejeições temporárias, já que, inexoravelmente, todos os viandantes deste planeta caminham para integração amorosa e fraterna. Esta é a lei universal de equilíbrio entre as reencarnações sucessivas. Os ensinamentos de Jesus na Umbanda seguem um plano previamente traçado no astral, desde o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, não sendo apenas um repositório de máximas e ditames morais, nem códigos exclusivos de uma determinada religião, como desejam os crentes sectários. O Evangelho do Cristo é um tratado cósmico de libertação espiritual do homem que, como prumo que alinha a construção, ajusta os tijolos internos da obra de Deus em seus filhos, conforme a máxima, eu e o Pai somos um, adaptando-os às leis supremas do universo, que valem para todas as religiões da Terra, independentemente de sua procedência. Como Deus é uma divindade suprema, única e indivisível, os encarnados encontram sérias dificuldades de percebê-la em sua natureza sagrada, absoluta e intangível, nas religiões que professam. Com isso, intensifica-se o separatismo religioso, exaltando-se a intolerância aos livros santos, codificações, de fé alheia, especialmente quando se trata de aceitar Deus em outras crenças que não em suas religiões de origem, partindo-se muitas vezes para o abuso espiritual, agressão física e lutas fratricidas. Assim como os gatos machos se digladiam ferozmente nos telhados, os cidadãos animalizados ainda não conseguem dominar seus instintos primários de gladiadores, mesmo em nome do Criador. Essa oposição sectária tem de ser gradativamente escoimada, pois as imutáveis leis divinas, irrevogáveis, ditam que o sopro criador, a luz vivificante e o impulso religioso provindos de Deus são só, em todos os fenômenos visíveis e ocultos da vida e no cosmo, independentemente dos rótulos das religiões terrenas transitórias. Pergunta: por que Jesus aceitou ser sacrificado? Ele que entrou na capital do país, Jerusalém, ovacionado como o filho de Davi, rei de Israel, legítimo herdeiro do trono de Salomão. Ramatiz, nesta despretensiosa obra, tão somente queremos mostrar os aspectos ainda ocultos do sacrifício cósmico do Nazareno, aos 33 anos, no auge de sua capacidade mediúnica, perfeito em sua evolução física, mental, emocional e espiritual, reforçando o legado evangélico que deixou aos humanos. Nunca um homem foi tão integralmente glorioso e triunfante, ao aceitar ser derrotado e sacrificado na cruz, tendo seu corpo físico aniquilado para renascer fortalecido em espírito no reino de Deus, provando aos incrédulos iludidos a realidade da verdadeira vida. Obviamente Jesus convivia com os sacrifícios animais, que já existiam entre os hebreus muito antes da entrega da Torá, lei recebida por Moisés no Monte Sinai, o que contrariava sua índole psicológica, que era todo amor e respeito à vida.
Desde Caim e Abel, Abrão e filhos, Noé e família, todos ofereciam sacrifícios. Quando as leis dos sacrifícios foram entregues aos israelitas na Torá, o sistema preexistente de oferendas foi então regulamentado e praticado no Templo de Jerusalém. Jesus sabia que somente com a chegada do Messias, ele próprio, colocando-se como o Cordeiro de Deus, estabelecendo as diretrizes morais crísticas do Evangelho, sendo inevitavelmente sacrificado no Calvário, conseguiria deixar as sementes que mudariam o estado de consciência que imperava na época. Era uma noção hipnotizada de troca com Deus, baseada nas Escrituras Sagradas, que legalizavam o corte sacrificial para a remissão dos pecados. Jesus cumpriu sua missão com galhardia. Depois da célebre entrada triunfal em Jerusalém, anulou a ilusão do poder religioso terreno transitório e incorporou soberbamente sua missão redentora. Assim como um alimento vigoroso deve ser triturado para ser metabolizado em forma proteica superior pelo corpo humano, o Mestre dos Mestres caminhou resolutamente para a aniquilação física do seu veículo orgânico na cruz. A sequência dos fatos de sua paixão e morte demonstrou a plenitude do seu sacrifício cósmico, integral, absoluto, renunciando às glórias efêmeras dos títulos sacerdotais terrenos e integrando-se à ordem universal do cosmo, que se revela na prática incondicional do amor. Ele deixou-se crucificar num ato sublime de amor pela humanidade. Nessa caminhada, seus piores inimigos, os chefes da sinagoga, o desafiaram com arrogância: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e estaremos contigo. Então, seus companheiros no suplício pediram que provasse ser o Messias, dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Sabedor das verdades espirituais, teve temperança inabalável e pediu perdão ao Pai por eles. Voltaria como Cristo ressurreto, evidenciando seu poder pela materialização do seu perispírito e provando a existência das estrelas reluzentes das verdades do reino de Deus diante do ouro ilusório do reinado pueril da materialidade. Pergunta: por que Deus exigia sacrifícios de animais no Velho Testamento? Ramatiz: obviamente as exigências de sacrifícios de animais por Deus, a fim de que os homens recebessem perdão de seus pecados, Levítico 4:35, 5 e 10, ocorreram porque os cidadãos da época não compreendiam plenamente como fonte geradora de amor, justiça e bondade. As Escrituras são um reflexo do inconsciente coletivo, que ditava os instintos dos indivíduos. A lei do olho por olho, dente por dente era apenas a institucionalização religiosa de um regramento para a contenção das comunidades cujo entendimento espiritual era por demais rudimentar, em que os cidadãos instintivamente vingativos eram capazes de atirar os filhos em fornalhas ardentes, como nos ditam os relatos bíblicos sobre os amonitas, uma etnia de Canaã. A matéria dominava o espírito na mentalidade dos povos antigos. Os instintos animais prevaleciam, e é por isso que precisavam da representação de um Deus cruel, punitivo, já que não tinham um sentido moral mais apurado e o concebiam capaz de se rejubilar até com o sangue humano para aplacar sua ira. Prevalecia a falsa crença de que aos olhos de Deus o valor do sacrifício estava diretamente ligado à vítima, à imolação animal. Tinham o Deus que mereciam e podiam compreender. As Escrituras do Velho Testamento refletiam o estado de inconsciência e ignorância espiritual que dominava as coletividades. Dentro da lei cósmica semelhante atrai e cura semelhante. A evolução dá os passos certos para não derrubar os cidadãos. Assim como os bebês não andavam a cavalo antigamente, ainda hoje não pilotam vossos possantes automotores. Pergunta: simbolicamente, a assertiva bíblica animais foram mortos por Deus para providenciar vestimentas para Adão e Eva significa que a raça humana não se teria mantido e evoluído sem sacrificar vossos irmãos menores do orbe. Podemos ter esta interpretação. Ramatiz: há de considerar-se que o impedimento da permanência de Adão e Eva no paraíso,
Após o pecado original e a prevalência dos instintos animais potencializados pela influência da serpente, é uma forma de pedagogia simbólica para fazer-se entender a justiça sideral, com a finalidade de educar as almas errantes que subvertem as leis divinas. Adão e Eva, espíritos caídos, exilados de outro orbe para a Terra, refletem o exílio de milhares de espíritos rebeldes que vieram de planetas superiores à Terra em reeducação, num ambiente físico mais hostil. A maçã e a serpente simbolizam os apelos do mundo e são elementos para a vitória do eu inferior, dos vícios, da sexolatria, da cupidez, da vaidade, do orgulho e do egoísmo que comprometem os ditames superiores da vida que Deus destinou a toda a sua criação. Como a casa do Pai tem muitas moradas, nada mais natural que os orbes mais primários servirem de localização para espíritos que necessitam de retificação, reiniciando a caminhada rumo à estação angélica, nos paraísos dos planos rarefeitos. A palavra paraíso significa uma área com jardim morado e é descrito em remotas eras no idioma avéstico, uma das línguas mais antigas da família indo-europeia, compondo os textos religiosos do zoroastrismo. Ainda temos no sânscrito, língua da Índia com uso litúrgico no hinduísmo, budismo e jainismo, outra palavra símile, paradesa, que quer dizer país supremo. De conformidade com as diversas tradições orientais, Paradesba é um reino espiritual em que a capital é Shambhala, que significa em sânscrito um lugar iluminado de paz, felicidade e tranquilidade. Podeis concluir que a plenitude cósmica dos planos celestiais se reflete remotamente nos orbes físicos, já que o Éden não é da matéria, muito menos de vossa terra. É um estado de consciência crística que remete o espírito a dimensões vibratórias, que se pode comparar ao céu dos católicos. Sem dúvida, as primeiras raças do planeta necessitaram sacrificar os irmãos menores para alimentar e agasalhar os corpos físicos rústicos. A Terra, ainda um planeta primário, era açoitada pelas variações climáticas e, entre gelos e degelos, os corpos humanos teriam se extinguido sem a proteína animal e as peles que os aqueciam nos infernos congelantes. Há de se compreender que o primitivismo planetário e o carnivorismo, como supridor proteico, servem de palco e moradia educativa para espíritos rebeldes, de escassas capacidades psíquicas e necessitados de corretivos à sua própria evolução. Daí as intempéries, as variações climáticas selvagens e os cataclismos geológicos. Quanto à evolução espiritual da humanidade atual, que dá ares de civilização sustentada por tecnologia, conforto e informação que a ciência propicia, pode-se afirmar que continua matando seus irmãos por motivos religiosos, entre as cepipes, tragadas de cigarros e finos uísques. Em uma guerra santa insana, homens-bombas massacram seus semelhantes sob os rótulos transitórios de budistas, judeus, hindus, ensanguentando o solo do orbe, como há milênios, com o morticínio fratricida. No outro ângulo, os cidadãos atuais, civilizados e bem vestidos, entre paredes climatizadas com potentes condicionadores de ar e televisores de última geração, ao contrário dos homens selvagens de outrora, em suas cavernas, apesar da fartura de cereais, hortaliças, frutas e legumes que Deus espargiu sobre o planeta, devoram famelicamente quitutes manufaturados de fígados, rins, estômagos, tripas, asas, peles e miolos de animais inocentes que são massacrados aos milhões, diariamente, nos matadouros construídos com a mais engenhosa tecnologia que a inteligência humana pode desenvolver. E Jesus continua amparando a terra para o serviço educativo das almas, mesmo que elas ainda se tinjam de sangue, matando-se reciprocamente pelas diferenças de doutrina, diversidade racial, competições no trânsito deslocado, tráfico de drogas ou pelo imperialismo bélico, econômico e político das nações ditas civilizadas. Resumindo nosso pensamento, para não nos tornarmos por demais repetitivos, os homens dominam uns aos outros,
cegos pela ânsia de poder, e não conseguem dominar evangelicamente os seus passos no orbe. Vosso planeta sofre um grande suplício, um verdadeiro calvário para vos abrigar. Mas a bondade do Pai é infinitamente grande e provedora. Muitos outros orbes poderão alojar vossos espíritos, e ao que tudo indica, pela caminhada dos cidadãos até agora, serão planetas mais atrasados e inóspitos que a dadivosa e primária Terra, que se esvai paulatinamente pela ação nefasta dos seus habitantes mais evoluídos. Pergunta: podeis citar algumas passagens do Velho Testamento que descrevem o sacrifício de animais, e alimentavam o inconsciente coletivo à época de Jesus? Ramatiz: quando Adão e Eva pecaram, ao comer a maçã, animais foram mortos por Deus para providenciar vestimentas para eles. Gênesis 13:21. Como o paraíso é um estado de consciência inalcançável aos encarnados, pois o espírito que o alcança está liberto do ciclo de encarnações sucessivas e passa a habitar dimensões do plano superior, verifica-se nessa assertiva uma espécie de devaneio, ou melhor, uma projeção do inconsciente daqueles que escreveram as Escrituras, já que Deus não poderia descer a crosta para sacrificar os animais. Reforça-se a verve sacrificial sanguinolenta dos homens de letras de antigamente quando Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. A de Caim não foi aceita porque ele trouxe frutas, enquanto que a de Abel foi aceitável porque ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Gênesis 4:4-5. Claro está que se a gordura estava sendo ofertada, o sacrifício já tinha sido consumado, deslocando-se para Deus a preferência pela segunda oferenda, que na verdade é oriunda do atavismo sacrificatório do ofertante, captado pelo escriba das Escrituras. Inexplicavelmente, Noé, após o trabalho hercúleo de juntar, alimentar e salvar os animais do dilúvio destruidor, durante 40 dias e noites, sacrificou animais em agradecimento a Deus. Gênesis 8:20-21. Sua arca deveria ser gigantesca, maior do que os vossos transatlânticos atuais, a fim de ter animais sobrando para serem sacrificados e ao mesmo tempo não comprometer a continuidade da vida de nenhuma espécie. Deus ordenou que Abrão sacrificasse seu filho Isaque. Abrão obedeceu a Deus, mas quando estava prestes a sacrificá-lo, Deus interveio e providenciou um carneiro para morrer no lugar dele. Gênesis 22:10-13. Aqui temos a manifestação de um Deus bondoso que opta por um carneiro ao invés do sacrifício humano. Ele mesmo providenciando o animal a ser imolado, o que demonstra o reflexo psíquico das mentes paralisadas no corte sacrificial, que ditavam ao Criador como ele deveria agir em relação aos seus anseios com o sagrado. O sistema de sacrifícios atinge seu auge com a nação de Israel, exatamente no fulcro gerador do judaísmo antigo. De acordo com Levítico 1:4, certos procedimentos deviam ser seguidos. O animal tinha de ser perfeito, a pessoa que estava oferecendo o animal devia identificar-se com ele, o próprio ofertante tinha de infligir a imolação sacrificial, a fim de ter o perdão dos pecados. Outro sacrifício no chamado dia de expiação, descrito em Levítico 16, também exalta o perdão e a retirada dos pecados. Os sacerdotes judaicos tinham de oferecer anualmente 2 bodes em sacrifício. Um deles era abatido como oferta pelos pecados do povo de Israel, Levítico 26:15, enquanto o outro era solto no deserto, Levítico 16:20-22. A primeira oferta, o sacrifício com derramamento de sangue, providenciava o perdão dos pecados, e o segundo retirava os pecados e os levava para longe. Obviamente, quanto mais bonitos, resistentes e saudáveis fossem os animais, melhor seriam aceitos como oferendas. O bode a ser solto, quanto mais longe fosse deixado no deserto, mais garantia se tinha de que os pecadores não voltariam a cometer os mesmos pecados. O animal era martirizado até morrer pelo calor escaldante e aridez insuportável, expiando os pecados do povo. Assim, criou-se o aforismo popular bode expiatório,
E dessa forma era feito o perdão dos pecados à época da vinda do amoroso Jesus, o Cordeiro de Deus. Pergunta: quais os motivos para Jesus ser considerado o Salvador da humanidade? Ramatiz: a resposta a esta questão redundou em um livro à parte, O Sublime Peregrino, em que aprofundamos os motivos ocultos da vinda e da vida de Jesus durante sua estada na Terra. Ele é considerado o Salvador porque até o momento cruciante de sua morte na cruz a humanidade vibrava intensamente na animalidade instintiva da inferioridade espiritual. O corpo de Jesus sacrificado foi o condensador energético do Cristo planetário, resumindo com galardia o tratado cósmico de libertação espiritual deixado no seu sublime Evangelho. Para o enfoque dessa obra, é preciso sintetizar como era a cultura religiosa judaica preponderante na época de Jesus. A relação com o sagrado estava completamente banalizada pelos constantes e repetidos sacrifícios animais. Os ritos inerentes ao judaísmo antigo preceituavam o substituto sacrificial pelos pecados dos ofertantes. A liturgia externa das leis mosaicas, eivada de sacrifícios animais que sustentavam o sistema de troca com Deus, era inadequada à interiorização do Evangelho que deveria ser deixado por Jesus. Estabeleceu-se uma legião teológica tal, que para ser consertado foi necessário haver um sacrifício que não somente cobrisse os pecados dos cidadãos, mas que tirasse, de uma vez por todas, os pecados do mundo, e se dispensasse à humanidade de continuar derramando sangue em nome de Deus, a fim de que os homens demonstrassem sua fé. Assim, Jesus construiu uma ponte de luz definitiva entre Deus e os homens, já que o Messias cumpriu o seu papel sacrificial de levar os pecados do mundo no seu Calvário. O plano de Deus de acabar com todo o sistema de sacrifícios e da satisfação diária de sua justiça ofendida pelos homens, bastava ter um animal e uma faca afiada em mãos sacerdotais. Acabou também com a necessidade da lei externa e ritualística de Moisés. Logicamente Jesus, o Cordeiro de Deus, triunfou à luz da razão evangélica, diante das trevas das consciências nubladas pelo escambo fluídico sanguinolento com Deus, difundindo claridade espiritual num mundo de sombras egoísticas, através do combustível sacrificial do seu próprio sangue. Se ele, o canal vivo do Cristo, se colocou como oferenda sacrificial a Deus, nenhum outro cordeiro do mundo se igualaria a ele, liberando as almas arrependidas e aflitas de antanho da mortandade em troca do perdão dos seus pecados. Jesus foi o tabernáculo vivo no planeta que transferiu para si os pecados da humanidade, salvando-a do abismo que se avizinhava e impediria a mensagem da Boa Nova evangélica de concretizar-se nas mentes cristalizadas nos ritos sacrificiais. Pergunta: parece-nos que foi uma maldade exigir-se o sacrifício de Jesus na cruz. Não haveria outra forma de convencer os incrédulos daquela época. Ramatiz: o Criador não vibra em considerações personalísticas. Ele atua sempre na medida exata, por meio de suas sábias, justas e perfeitas leis cósmicas, em favor da coletividade em evolução. O Calvário de Jesus e o seu sacrifício na cruz são, antes de qualquer consideração emocional terrena, a maior comprovação testemunhal e histórica que a comunidade da Terra pôde receber da fé inquebrantável na existência da vida após a morte. Em nenhum momento Jesus se afligiu com a sua crucificação. Ao contrário, preocupava-se com os que iam ficar e, no seu último suspiro, pediu perdão ao Pai pelos que o sacrificaram, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. O desconhecimento do reino de Deus era de tal magnitude, à época, que os cidadãos entendiam que o sofrimento da criatura pudesse transferir-se para um animal sacrificado em expiação, livrando-os dos pecados do mundo, e que Deus solidarizava-se com isso. Assim, como o camaleão que muda de cor para se camuflar com o ambiente, foi necessário um mimetismo sacrificial para se transferir ao corpo de Jesus a violência e hipnotismo mental que predominavam no escambo religioso e invado de mortandade animal. Assim,
deslocou-se a fixação dos homens da liturgia sanguinolenta para o Calvário do Messias e para o seu corpo físico imolado na cruz. Entretanto, até os dias de hoje ainda predomina no meio do catolicismo popular a imolação corporal como prova viva da devoção sacrificial, esquecendo-se o evangelho do sublime peregrino em favor da rememoração do seu sofrimento e seu sangue derramado. Em virtude de alguns leitores espiritualistas estudados estranharem as catarses geradas pela imitação do flagelo de Jesus, provocadas pelos devotos em seus próprios corpos, abordaremos este tema em capítulo à parte, aprofundando a fisiologia oculta dos processos que levaram ao deslocamento psíquico dos sacrifícios animais do passado para o presente, a imolação corporal dos crentes na sua busca pelo sagrado. Resta dizer que está demarcado no psiquismo profundo da coletividade encarnada, infantilizada pelos dogmas de infalibilidade dos sacerdotes, o tabu de que fé inquebrantável é aquela acompanhada de dor e sofrimento autoimpostos. Estas elucidações são importantes para a compreensão de quanto ainda o sacrifício é motivo de troca pelas benesses, milagres e facilidades espirituais buscadas nas religiões neo-evangélicas e nas práticas mágicas populares. Deixam a psicologia libertadora do evangelho do Rabi da Galileia de lado, qual barco sem leme levado pela correnteza, pois não é nada fácil interiorizar-se os ensinamentos morais do Cristo e ainda é dificílimo ao cidadão comum praticá-los, ante a afoiteza com que busca resultados espirituais mágicos imediatos. Transcorreram 2010 anos do Calvário de Jesus, mudaram os cenários, as personagens, mas o atavismo que dita o menor esforço para o alcance e adoração dos bezerros de ouro continua o mesmo. Pergunta: diante da máxima universal de que a semeadura é livre e a colheita obrigatória, não existem pecados, apenas causas e efeitos. O fato de Jesus liberar-nos da responsabilidade pelos nossos pecados atos, não nos infantilizou espiritualmente ao longo da história, pelos caminhos que as religiões instituídas deram ao cristianismo. O que tendes a dizer a esse respeito? Ramatiz: em verdade, Deus não estabelece nenhum sistema punitivo aos cidadãos em evolução. Todas as dores e sofrimentos humanos, individuais e coletivos, regem-se pela mais absoluta justiça, por mais desagradáveis e trágicas que possam ser as colheitas de cada alma. Os seres ignorantes, ao agirem com descaso em relação à lei maior, ativam inconscientemente um automatismo cósmico retificador que reage em igual proporção, alinhando-os novamente nos trilhos de ascensão à estação angélica. Ninguém é punido ou castigado porque peca, já que o pecado serve tão somente às religiões para esculpir a culpa, o medo e a dominação nos crentes. Além do mais, aquilo que não era pecado ontem é hoje, e o que é pecado na atualidade antigamente não era. Se os costumes morais e religiosos não mudassem, conforme o contexto da época, nos dias atuais seria normal matar o inimigo e o matador ser ovacionado ao voltar para casa com o derrotado morto puxado pelos cabelos como nos ritos sagrados de algumas etnias silvícolas, em que se comia os desafetos assados. Em sentido inverso, as mulheres divorciadas da sociedade atual seriam pecadoras hereges destinadas à fogueira, não se teria liberdade de opção religiosa e os bispos e cardeais católicos continuariam ricos, tendo muitas amantes e mandando em vossos governantes. Os pecados mudam na linha do tempo, em concordância com os sistemas sociais, religiosos, econômicos e morais de cada época. Imputa-se atitudes punitivas um Deus que é todo amor. Virtudes e vícios são perenes e servem para o aprendizado das leis divinas, conduzindo os homens ao manejo adequado de seus mecanismos de equilíbrio. Assim como o plantador de feijão deve regar as sementes adequadamente, sob pena de colocar excesso de água e apodrecer as raízes, ou pouca água e o solo não ficar suficientemente umidificado para nutrir as tenras folhas, danificando-as pelo ressecamento, o Espírito Eterno,
Enquanto não aprender a operar equilibradamente as leis cósmicas, colherá em si para si as consequências boas ou ruins de sua falta de habilidade. É certo que toda a dominação religiosa para se conduzir um rebanho subjugado infantiliza as ovelhas. O fato de muitos crentes, até os dias de hoje, considerarem que basta a confissão ao padre, o testemunho de fé positiva ao pastor no púlpito dominical, o dízimo semanal para alcançar a graça do Espírito Santo, o trabalho pago aos orixás indicado pelos búzios, o passe semanal no terreiro umbandista ou assistir à palestra com água fluida do centro espírita, para livrá-los dos seus pecados a colheita pelos seus atos, demonstra um entendimento infantil das leis de Deus, tal qual a criança que, colocando a capa do super-homem, sai correndo, pulando a janela para voar, e se esborracha no chão. Pergunta: diante dessa assertiva, o Espírito Eterno, enquanto não aprender a operar equilibradamente as leis cósmicas, colherá em si para si as consequências de sua falta de habilidade? Pedimos maiores elucidações. Como assim, colherá em si para si? Podeis exemplificar? Ramatiz: esqueceis facilmente que o tabernáculo físico é vossa igreja divina. O invólucro carnal que abriga o espírito nos interregnos reencarnatórios é como o templo religioso em que deveis ser o pastor, zelando por sua integridade para recepcionar e se relacionar com os viandantes, companheiros de jornada, que o visitam. Imaginais um local de encontro religioso sujo, escuro e mal cheiroso. Assim fica impregnado o perispírito dos que caem nos apelos inferiores da materialidade, podendo, em certos casos, causar estigmas nos futuros corpos físicos, como acontece com os deficientes físicos e retardados mentais. O espírito colherá em si, nos seus corpos mediadores, no perispírito e corpo físico, o que semeou, sempre que justo for para o seu reequilíbrio perante as leis cósmicas. Exemplificando, um senhor feudal que matava seguidamente os invasores de suas terras que tentavam roubar algum terneiro para se alimentar, quebrando-lhes as espinhas dorsais para que não pudessem mais andar, pode ter um corpo físico com sérios problemas de coluna, tendo que fazer várias cirurgias nas vértebras, tantas vezes quanto assassinou outrora, correndo o risco de ficar manco tanto tempo quanto for necessário para que possa limpar o corpo perispiritual das sujeiras que o impregnam pelos próprios atos loucos do passado. De outra maneira, os que traíram esposas, abandonaram filhos, assassinaram inimigos, ludibriaram sócios, enganaram concorrentes, exploraram prostitutas, provocaram abortos, viciaram adolescentes, poderão abrigar pelos laços consanguíneos os desafetos de longa data, como filhos e filhas, esposos ou esposas, colhendo para si a retificação dos atos de outrora. A harmonia cósmica se rege pelo dedo de Deus, é como um violino que está sempre afinado, e as distorções sonoras na orquestra são imediatamente corrigidas. O aforismo popular "quem com ferro fere, com ferro será ferido" é perfeita alegoria para descrever o encadeamento kármico na vida das criaturas. Quem separou casais, terá de viver separado. Quem abandonou será abandonado. Quem roubou será roubado. Enfim, quem semeou ventos colherá tempestades. A funcionalidade da lei de causa e efeito ajusta perfeitamente o fato causador ao efeito gerado, em todas as localidades do cosmo. Pergunta: então a lei mosaica do olho por olho e dente por dente é reflexo da funcionalidade das leis kármicas e fruto do dedo de Deus? Ramatiz: na parábola da ovelha perdida, Jesus declara que a vontade do Pai é que não se perca nenhum de seus pequeninos, referindo-se aos que ficarem para trás, perdidos do reto caminho a seguir rumo ao infinito oceano do seu reino. Assim, o Mestre deixa claro que o Deus que ele proclama é um Deus de amor, que preconiza a necessidade de perdão para a remissão dos pecados, sendo inconcebível a imposição de punições e castigos eternos aos seus filhos. A parábola mostra o amor infinito do Pai para com as almas perdidas e transviadas,
que não ficarão desgarradas nos labirintos das paixões inferiores. Ainda que seja imperioso para a retificação do espírito renascer na terra manco, sem um braço, cego, mesmo debilóide, em decorrência de seus atos pretéritos, ele não ficará sem salvação como a ovelha perdida da parábola, já que o determinismo das reencarnações sucessivas conduzirá sua embarcação nos mares revoltos da materialidade, ancorando-a no porto seguro da eterna abundância espiritual. Repetindo o que dissemos anteriormente, as leis vingativas do judaísmo antigo acomodavam o anseio de seres humanos raivosos, rudes, que só concebiam o mesmo pagamento de Deus aos seus inimigos, doesse a quem doesse. Não se vislumbrava o perdão das ofensas, assim como as ovelhas consideradas perdidas eram sumariamente estigmatizadas como pecadoras sem salvação. Obviamente, os homens não têm, até os dias atuais, o direito de serem justiceiros pelas suas próprias mãos, pois inevitavelmente haveria exageros, cobranças indevidas, desforras cruéis, punições torturantes, distorcendo-se o equilíbrio funcional e a impessoalidade da lei de ação e reação. Acentuar-se-iam os ressentimentos e ódios entre irmãos de caminhada evolutiva, reforçando-se as obsessões ferrenhas e milenares. Pergunta: de vossas palavras, entendemos que se Jesus, o Messias, não tivesse se sacrificado, oferecendo-se como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo, à luz do seu Evangelho, diante das trevas das consciências, não teria se perpetuado. É isto? Ramatiz: sem dúvida. Em verdade, nunca nenhum sacrifício animal foi necessário para se chegar a Deus, já que Ele é todo amor. Corrigiu-se essa distorção depois do advento de Jesus. Após o Calvário, foi como se houvesse se instalado um grande incêndio nas consciências, sendo o seu feito, sangue derramado na cruz, o combustível. Isso é tão verdadeiro que o Mestre dizia, em Mateus 9:34-36. Eu vim para pôr fogo à terra e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Credes que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu vos afirmo que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas, e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras, e as noras contra as sogras. Imaginai os cidadãos viciados nas trevas conscienciais, que mandavam as criaturas a um sistema de troca com Deus na base de sacrifícios animais para o perdão temporário dos pecados, terem a partir de então de mudar suas atitudes, diante da boa nova do Messias. Obviamente, após o advento do Calvário de Jesus, estabeleceram-se muitas discórdias e conflitos teológicos, até a acomodação das consciências numa nova conduta diante de Deus e do sagrado. O plano divino prevê que os homens despertem o Cristo interno e também sejam deuses, exercitando a plenitude de suas potencialidades cósmicas. 2. A prisão dos espíritos nos sacrifícios animais mantidos pelas religiões. A divindade não endossa o uso de sangue para fins ignóbeis, mas é a própria humanidade terrena que favorece tal acontecimento condenável, malgrado as advertências mais severas do alto. Quantas tragédias, angústias e sofrimentos que há séculos afligem a humanidade, são resgates kármicos provenientes da culpa espiritual de verter o sangue do irmão menor, a serviço do vampirismo da terra e do espaço. Ramatiz: magia de redenção. Pergunta: o sacrifício de animais é a mais antiga expressão de religação com o divino, presente na maioria das civilizações da Terra, tendo sido praticado em todos os continentes. Esses rituais datam da época, segundo os mitos dos índios das Américas, em que os deuses habitavam a Terra e ensinaram aos humanos essa forma de conexão e culto à divindade suprema. Como pode Deus, que é todo amor, ser louvado e fazer-se presente no assassinato de animais? Isso é possível.
Ramatiz, tendo como base vossos achados arqueológicos, podeis constatar que em praticamente todas as civilizações antigas das Américas, do Alasca à Patagônia, havia o costume do sacrifício animal. Foi uma constante entre os incas, maias e astecas, intensificando-se a insanidade sanguinolenta nos períodos de decadência dessas civilizações, quando recorreram aos sacrifícios humanos. Aliás, a prática sacrificial aos deuses nas disputas territoriais, ou para a derrota dos inimigos, foi comum em quase todas as civilizações da Terra, notadamente entre diversas etnias silvícolas de vosso país. A evolução das raças e das religiões se faz de acordo com a comunidade espiritual encarnada e desencarnada, nas diversas etapas históricas de formação da consciência terrícola. Obviamente Deus nunca está ausente e não depende de considerações morais personalistas de cada época do calendário humano. Cada criatura tem o Deus que merece e de acordo com seu estágio de entendimento e abertura mental para o sagrado. Claro está que espíritos sedentos do combustível fluídico liberado pelo sangue derramado sempre estiveram em escambo vampirizador com os habitantes do orbe, transformando-se em deuses habitantes da crosta pelas conexões mediúnicas que mantinham com seus médiuns, matadouros vivos do além. Considerai que as transmigrações espirituais planetárias não deixam nenhuma estação do cosmos sem ocupação. Muitos espíritos vieram para a Terra degradados de outros orbes, uns tantos inclusive foram trazidos para cá por espaçonaves extraterrestres rarefeitas. Então, não é incomum terem recaído nos atavismos mentais que se perde na noite dos tempos. Buscando nutrir-se, reintroduziram a troca com Deus através do derramamento de sangue obtido pelos rituais. Este era o Deus que conseguiam conceber. Infelizmente, até os dias de hoje, Jesus é sacrificado na cruz em várias liturgias de vossas diversas religiões. Pergunta: em relação à vossa assertiva, muitos espíritos vieram para a Terra degradados de outros orbes, uns tantos inclusive foram trazidos para cá por espaçonaves extraterrestres rarefeitas. Podeis nos dar maiores esclarecimentos? Sempre são necessárias espaçonaves para essas transmigrações espirituais? Isso nos parece um tanto herético, diante dos conceitos das religiões vigentes. Ramatiz, quando Galileu Galilei formulou a teoria heliocêntrica, declarando cientificamente que o Sol era o centro do universo, a Santa Inquisição afirmou que isso era teologicamente errado e uma heresia perante os desígnios divinos. Giordano Bruno, ao afirmar que uma vez que a alma não pode ser encontrada sem o corpo e todavia não é corpo, pode estar neste ou naquele corpo e passar de corpo em corpo, defendendo a reencarnação, foi levado às labaredas da fogueira da Inquisição. No instante em que o fogo chamuscava-lhe a barba e seus pulmões enchiam-se de fumaça, o filósofo lamentou profundamente a ignorância dos líderes religiosos e da humanidade. E enquanto as chamas levantavam sua pele, ele manteve a consciência firme na convicção de que logo veria outros sóis de diversos mundos celestiais, ao viajar pelo infinito. Exercendo seu domínio sobre a alma, elevando a Deus, Giordano Bruno sabia que não precisava esperar o fim do veículo transitório para sua união com o cosmo, e que voltaria a ocupar novos corpos físicos em outras oportunidades dadas pelo Pai. Assim, pela imposição de sua vontade disciplinada, desprendeu-se do corpo físico chamuscado e voou para os parâmetros celestiais, como um yoga avançado que entra no êxtase provocado ou um pássaro que voa da gaiola aberta, não sentindo a dor da queima de suas carnes enrijecidas e deixando os circunstantes com suas ilusões, enquanto sentiam a dor de seus órgãos e vísceras queimados. Nem todos são espíritos do gabarito sideral deste sábio e conseguem manejar os comandos de suas próprias naves espaciais para viajarem pelo cosmo. A liberdade do espírito, que impulsiona os veículos da consciência a movimentarem-se em planos dimensionais em que o espaço e o tempo não são cartesianos iguais aos vossos, é para poucos cidadãos cósmicos. Aliás,
A maioria dos habitantes do orbe terreno ainda se amedronta diante da possibilidade de realmente existir o caldeirão do inferno, esquecendo-se de que sua própria consciência determinará se irão para as fogueiras depurativas do espírito ou não. Lembrai-vos de que o espírito é como uma chama incandescente em seu fulcro mantenedor ou mônada. A maior parte dos espíritos que habitam vosso orbe, e outros igualmente atrasados, quando são transportados entre os mundos habitáveis, ficam inertes, anestesiados em seus corpos astrais, quando então são necessárias naves espaciais, astralinas, imperceptíveis ainda aos vossos sentidos densos, que atracam nos portos astrais da Terra desde remotas eras. Afinal, não eram os deuses astronautas? Pergunta: o quinto mandamento da lei mosaica diz: não matarás. Como podem as Escrituras, no Velho Testamento, conter tantos relatos de sacrifícios animais nas liturgias de intercâmbio com Deus? Ramatiz: o quinto mandamento da lei mosaica, recebida mediunicamente no Monte Sinai, diz: não matarás. As 10 leis sagradas ditadas a Moisés podem ser resumidas em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O princípio da religião, em sua amplitude de religação com o divino, sustenta que, havendo uma transgressão a um mandamento, será infringido todo o decálogo, porque é um conjunto orgânico e indissociável, assim como não podeis dinamitar o quinto andar de um edifício de 10 andares sem comprometer a estrutura do prédio. Entretanto, a manutenção da mortandade ritual não causou maiores discussões teológicas após a recepção mediúnica de Moisés. Claro está que os sacerdotes da época temeram perder o poder do escambo com Deus e minimizaram o quinto mandamento, dizendo que os sacrifícios não o contrariavam, pelo fato de os animais terem sido criados por Deus para agasalhar e alimentar os seus filhos, conforme a Gênese. Como o carnivorismo era a base alimentar daqueles seres, obviamente eles não contemplavam os animais como tendo alma. Logo, o sacrifício de carneiros, bodes e pombos não estava incluso no âmbito do quinto mandamento. Aliás, os sacrifícios eram permitidos nas práticas ritualísticas de oferendas, purificação, pactos, alianças, expiação, misericórdia. E mesmo nas iniciáticas, evocatória e invocatória, no interior dos templos. Em verdade, a alimentação carnívora é reforçada no judaísmo dentro do contexto bíblico, o qual denomina o princípio espiritual que anima os animais de Nepesh. Por toda a Gênese, quando esta palavra é citada, indica a criação do reino animal, sendo assim diferenciado do princípio espiritual dos homens, Nizamati, que foi o fôlego de Deus nas narinas de Adão, como se o hálito divino fosse diferenciado ao vivificar os homens e os animais neste planeta. Assim, para os hebreus que foram conduzidos à libertação do Egito por Moisés, os sacrifícios animais eram corriqueiros e amplamente aceitos. Eles entendiam que a morte de um animal fornecia energia para satisfazer Deus em suas cobranças, e redimi-los dos pecados. O segredo distorcido desse dogma está em que na morte do animal existiria a desagregação do seu espírito, Nepesh, que não seria uma alma individualizada, ao contrário do homem, em que somente o corpo material se desagregaria e o espírito, alma, não. Obviamente Moisés se inseria no contexto religioso da época e não teria liderança se desconsiderasse os costumes sacrificiais milenares. Além do que, era príncipe egípcio, iniciado nos mistérios de Ísis por Jetro, seu sogro e sumo sacerdote de escolas iniciáticas. Era um mago das escolas iniciáticas dos grandes mistérios e, como tal, dominava com riqueza de detalhes toda a ritualística mágica, inclusive os segredos para o intercâmbio e materialização dos mortos e os fundamentos da Uséctica, a sala da elevação e o ofertório, onde eram expostas as oferendas vegetais e de animais imolados feitas aos deuses no templo. Neste recinto,
Por meio da força vital dos animais sacrificados, os sacerdotes preparavam as aparições e as evocações dos espíritos que se dariam nas salas dos mistérios, localizadas no fundo do templo e construídas como grutas naturais. Hoje não se justifica sustentar os sacrifícios animais baseando-se no Velho Testamento. Se assim fosse, estaríeis andando em burricos como faziam na época hebraica de Moisés. O sagrado e o